Eu queria chamar agora o Rodrigo para continuar, né, nessa discussão junto com a gente. O Rodrigo atua hoje como Customer Engineer na Google e ele é responsável por ajudar clientes a atingir os objetivos usando a tecnologia do Google Cloud. Anteriormente, ele já atuou como desenvolvedor e arquiteto de software na Microsoft, na IBM, e além de ter sido CTO de 2 startups nativas em cloud, que foi cofundada por ele. Então, assim, ele está dentro desse universo já há algum tempo e vai poder contribuir muito com a gente para esse melhor entendimento da tecnologia e como a gente pode usar a tecnologia realmente para ajudar nessa transformação. Obrigada, Rodrigo. Está com você. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui participando desse evento da SET, né? Participando aqui da comunidade. Espero que a gente possa contribuir aí principalmente nesse ponto aí de cloud computing e transformação digital. Dar parabéns aí para o César, para toda a equipe da Globo. Muito legal o case do Big Brother. Tá? Então, o que eu vou falar aqui um pouco um pouco dos conceitos básicos de cloud pública, né? Imagino que aqui tem pessoas que talvez estejam tendo os primeiros contatos com a cloud. Um pouco de como a gente entende que é uma jornada saudável para a cloud, né, para a cloud pública, e alguns dos workloads que a gente tem visto na indústria de mídia e entretenimento. Né. Então, quando a gente fala aqui de cloud pública, basicamente essa imagem até que o César até usou ali também, né, o Google, né, ele dispõe de mais de 25 regiões hoje no mundo, né? E essas regiões são compostas por zonas de disponibilidade, né? A gente poderia trazer aqui para um conceito de data center. Então, são unidades isoladas, né, dentro de uma mesma região, onde você consegue consumir esses recursos de cloud, né? E essas linhas azuis aqui são conexões, né, entre essas regiões, muitas vezes cabeamentos próprios do próprio Google, né? Isso que traz essa facilidade de acesso a todas essas regiões. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu subi um servidor na cloud foi em 2009, né? Então eu fiquei realmente fascinado quando eu consegui subir um servidor, uma máquina virtual, em menos de 1 minuto. Né? Eu vinha de um ambiente onde era um ambiente on-premise, mesmo que fosse virtualizado, mas com aquela jornada de você abrir um ticket, esperar 5 ou 6 dias para uma máquina estar disponível. Né? Então, a cloud ela traz muita agilidade. E todos esses recursos aqui da cloud são acessados via API. Né? Então, você consegue automatizar muita coisa. E aqui, basicamente, quando a gente está falando de cloud, né, a gente está falando de 3 modelos principais. Né? Quando você sai do data center, você vai para o modelo de infraestrutura como serviço, você deixa de gerenciar o virtualizador do sistema operacional, deixa de gerenciar o hardware, storage e network. Isso é responsabilidade do provedor de cloud. Quando você dá um pulo e vai para uma plataforma como serviço, como o próprio Tsuru que o César falou, você deixa de gerenciar o runtime da aplicação e o sistema operacional e você vai gerenciar só a aplicação e os dados. E quando você vai para o modelo de SaaS, você não está gerenciando nada disso. Isso traz muita agilidade. Né? Uma vez que você deixa, você pode realocar, né, recursos que estão gerenciando esse tipo de workload para outros, né, para cuidar de outras aplicações. Né? E quando a gente pensa, né, nos serviços do Google, né, queria dar um highlight aqui nos principais serviços. Né? Então, você tem desde serviço de compute, uma máquina virtual, a serviços que a gente chama de serverless, onde você consegue fazer a implantação de uma função e ela escala sem você precisar se preocupar com o servidor. Né? Tem também o Kubernetes, que é um orquestrador de containers criado pelo Google, né? Um projeto open source, e ele traz embutido nele, né, capacidades de autocura. Então, se uma aplicação cai, ele automaticamente sobe essa aplicação, ele escala, faz scale out e scale in. Então, se você tem mais workloads, ele traz mais servidores, e se diminui o workload, ele reduz esses servidores, então traz essa elasticidade da cloud. E tem serviços de storage, né, gerenciados, principalmente no mundo de mídia, por exemplo, que você tem que fazer arquivos, talvez você está fazendo arquivos de fitas,
Você consegue utilizar um Object Storage como Cloud Storage, que você não precisa provisionar a capacidade total do storage, né? Então, muitas empresas de mídia trabalham com ciclos de 5, 7, 10 anos de refresh de hardware, de equipamentos de storage. Quando você vai para a cloud, você não precisa se preocupar com isso, né? Muito menos ter que gerenciar essas fitas e o upgrade dessas fitas, por exemplo, um LTO5 para um LTO8, e ter essa gestão. São serviços de plataforma que escalam sem você precisar se preocupar com o tamanho e com a quantidade de acesso na maioria das vezes, né? E a cloud também traz serviços de banco de dados gerenciado, né? Tanto aplicações NoSQL, aplicações relacionais, bancos de dados relacionais, né? Isso tudo de forma gerenciada. E além disso, serviços de rede, né? Quando você está indo para a cloud, a gente está falando de Software Defined Networks, então você consegue definir redes, regras de firewall, tudo via software. Tem load balancers que são globais, o Google tem um, então até para fazer disaster recovery em outras regiões, se uma região inteira cai, você consegue redirecionar o tráfego para outra região. Tem a CDN para você fazer distribuição de conteúdo para plataformas direct to consumer também. Então são capacidades que a cloud traz, né, para acelerar essa transformação das empresas. E, além disso, tem interconexão, né? Muitas vezes, quando você vai para o mundo da cloud, você não vai abandonar o teu data center de um dia para o outro, então você tem que interconectar a tua rede com a cloud, então é possível fazer conexões dedicadas também. Então, é só uma passada aqui dos principais serviços, né? Tem a parte de Management Tools também, para fazer operação, login, diagnóstico de erros. E quando você já está indo para um modelo de Big Data, né, então você consegue aí trazer dados de diversos canais, seja de plataforma OTT, de portais, para um grande lago de dados e consumir esse dado de forma analítica, né, por exemplo, com o BigQuery, ou até utilizando inteligência artificial, e já tem alguns serviços prontos também, como o Vision API, onde você consegue reconhecer logo, marcas, objetos em vídeos e imagens, speech to text, você consegue transformar a voz em texto, texto em voz, consegue traduzir também texto com a Translation API. Então, são todos serviços que conseguem agregar, né, para você criar novos produtos, novos modelos de negócio e até novos revenue streams, né? Então, novos modelos de revenue para a empresa, né? E aqui, além disso, né, quando a gente está falando do mundo de cloud, né, os conceitos, quando a gente fala de conceito de pegar uma aplicação e levar ela para a produção, né, a gente considera a DevOps como um conjunto de práticas, a cloud ela traz diversas ferramentas também para você conseguir gerenciar e reduzir essa fricção de levar as aplicações para a cloud. E também a parte de Identity Security, que a cloud consegue trazer, né, onde você vai ter diversos times trabalhando, então você consegue dar a quantidade de acesso necessária para os times trabalharem na cloud. Aí aqui agora eu vou passar um pouco qual que é a nossa visão, né, uma jornada para a cloud, né? Então, muitas vezes as empresas, quando estão indo para a cloud, elas estão pensando ou numa abordagem tática, estratégica ou transformacional. E o que eu acho que o grande foco aqui da conversa é o transformacional, né? E se a gente pega uma abordagem tática, basicamente é só reduzir o custo de TI e minimizar a disrupção da TI, né? A estratégica é realmente crescer o valor com a TI, e a transformacional realmente transformar a empresa num centro de inovação, né? Então, alguns exemplos aqui. Uma abordagem tática é basicamente você levar as suas aplicações para a cloud, mas se você pega uma aplicação monolítica que não é cloud native, leva para a cloud, isso não vai trazer a transformação digital, né? Você está levando só uma aplicação e fazendo um rehost na cloud. Até fazendo um gancho que é o lift and shift que o César falou na apresentação anterior. E aí uma abordagem estratégica é você ter realmente o design de aplicações cloud natives, né? Agora, realmente a transformacional é quando você já está gerando predições com machine learning em alta escala, com alta escalabilidade, né?
E aí, muitas vezes, o conceito de como você chega lá, né, tecnologia, pessoas e processos, né, mas a gente pensa até um passo além, a gente criou um framework, que é o Cloud Adoption Framework do Google, onde a gente vê as inter-relações entre essas três dimensões, né, então, pessoas e tecnologias, elas se relacionam pelo conhecimento, como as pessoas aprendem as tecnologias, né, e em termos como você cria processos, né, para essas pessoas trabalharem nesse ambiente de cloud, de transformação digital, como você escala a tecnologia através dos processos e no meio disso tudo a segurança. E aí aqui, com esse framework, são esses 4 pilares que a gente consegue medir eles, né? Então, vou dar um exemplo. Quando você está numa abordagem tática, você tem times que basicamente eles aprendem nos melhores esforços a cloud, né, e dependem muito de um fornecedor. Agora, se você realmente quer ter uma transformação, você precisa internalizar esses times que vão interagir com a cloud e usar fornecedores apenas para aumentar uma escala, mas não como core da cultura, né, da empresa em cloud. E então é uma cultura aí você tem que realmente mudar a cultura da empresa, né, internalizar isso, onde ela vai ter um aprendizado contínuo aí do ambiente de cloud. Quando a gente fala de realmente de liderar esse processo, né, a gente tem que sair de times funcionais que trabalham em silos, né, e muitas vezes com gerentes de projetos que são heróicos aí para garantir a colaboração, para times cross, times com multidisciplinaridade, né, agrupados por produto e com responsabilidade end-to-end daquela aplicação. E gerar uma colaboração entre eles, né? Quando você quebra aqueles grandes monolitos em diversos serviços e diversos produtos, eles têm que interagir e isso gera muito dessa colaboração e tem que ter uma autonomia para eles conseguirem atuar e tomarem as decisões dos produtos para serem mais rápidas. E aí, realmente, quando você sai do modelo tático, onde normalmente uma mudança é devagar e com muito risco, né, e a cloud é meramente uma extensão do data center, para um modelo transformacional onde as mudanças são muito frequentes, com baixo risco, né, usando aplicações cloud natives, né, então quando a gente está falando de cloud natives, aí é com tecnologias de container, com orquestradores, com alta disponibilidade entre as zonas, com disaster recovery entre as regiões, né, e utilizar aí os serviços gerenciados que basicamente você não vai precisar estar gerenciando hardware, máquina, memória, isso tira o ônus aí e aumenta o poder de escala das equipes. E a parte de segurança também, que é super importante, né? Vocês têm o medo aí da internet pública, mas para um modelo transformacional você tem que realmente confiar nas pessoas certas, com os acessos certos, né? Então, usar os Identity Access Management das clouds para prover as roles e as policies corretas para as pessoas acessarem e terem autonomia. Então, com esses 4 pilares, né, eu acho que eu vou dar um highlight aqui na parte de scaling, né, eu acho que é muito importante ter a infraestrutura como código, né. Para quem não conhece, é basicamente você descrever a infraestrutura de uma solução através de uma linguagem descritora, né, que a gente consiga ler, e muitas vezes uma solução ela é baseada em soluções IaaS, PaaS e SaaS, então, por exemplo, o Terraform open source, você consegue descrever essa solução e replicar, né, e criar ambientes de uma maneira muito mais rápida. E aí eu acho que o grande ponto aqui é a gente conseguir, quem está nessa jornada, né, conseguir identificar onde está em cada um desses pilares, medir e conseguir aí ir para o próximo nível, que é o de transformação. Aí aqui agora falando um pouco dos workloads que a gente vê em mídia e entretenimento, né, a gente está vendo uma crescida muito grande, né, na produção de conteúdo, né, então a gente consegue levar a pós-produção para a cloud, muitas vezes para fazer
a criação de efeitos visuais, utilizando estações de efeitos visuais na cloud, né? Eu vou mostrar depois uma arquitetura de referência que a gente tem, e fazer a renderização na cloud. Quando a gente está levando isso para a cloud, a gente está falando que as pessoas não necessariamente precisam estar trabalhando dentro do escritório, né? Ainda mais aí no momento que a gente está vivendo com a pandemia. Então as pessoas podem acessar de casa, por exemplo, uma estação de Visual Effects, e trabalhar naquela estação, fazer o trabalho dela, da casa dela, e depois levar esse conteúdo para um storage compartilhado para fazer a distribuição. E quando a gente fala de rendering, né, a cloud ela possui essa capacidade, assim, entre aspas, infinita, né, onde você consegue escalar muito rápido a tua produção, né, então não necessariamente indústria de mídia aí tem Olimpíadas, Copa do Mundo, momentos mais sazonais que não necessariamente você precisa comprar esses recursos upfront para poder conseguir fazer a entrega aí de renderização e outros workloads. Aí, um outro workload muito importante que a gente tem também é a migração de arquivos, né, que eu até comentei. Então, a gente está vendo aí as empresas deixando de fazer o arquivo em fitas, né, levando para os Object Storage. Então, são estruturas totalmente gerenciadas, com alto SLA, né, de durabilidade. O SLA, por exemplo, do Google Cloud Storage, são 11 noves. Praticamente você perdeu um dado a cada 10 anos se esse SLA for cumprido, né? E você tira todo esse ônus dessa operação de archiving de dentro da empresa e leva isso para um ambiente gerenciado do Google, né? E naquela primeira foto que eu mostrei, né, são várias regiões no globo que os cloud providers têm. Então, você pode fazer, e esses próprios, essas classes de storage gerenciadas, elas têm um conceito de multi-region. Então, muitas vezes elas fazem a replicação não só entre as zonas, mas entre regiões também, aumentando a durabilidade e a disponibilidade do dado. Aí aqui uma arquitetura de referência, né? Então aqui do lado esquerdo tem os workstations, os laptops, os Zero Clients, né? Então aqui a gente está no ambiente on-premise, mas pode ser o editor ou o artista da própria casa dele, ele conecta com a cloud pública, né, seja pela public internet com VPN ou por uma conexão dedicada, e aqui tem um connection broker que basicamente ele gerencia essas estações de trabalho, então ele instancia elas, e tem até ISVs de mídia já trabalhando para você fazer o melhor uso dela. Então se o editor parou de usar, ele desliga, porque como o César comentou, né, a gente paga pelo uso na cloud. Mas tem um ponto aí que também, uma coisa você está usando, outra coisa você realmente está precisando. Então, se o editor está usando, mas ele saiu da mesa dele, ali está consumindo, então alguns ISVs já têm soluções que desligam essa máquina para ele não estar pagando por isso. Aí aqui você consegue trazer os license servers, os queue managers, e também as farmers, né, de renderização dentro da cloud. Aí aqui outro workload que a gente está vendo é a personalização de conteúdo, né, que passa aí por utilizar APIs de AI do próprio Google para você conseguir. Aí eu vou mostrar mais para frente ali um pouco do que a gente tem com o BigQuery, né. Além disso, reduzia os custos de distribuição, né? Então a gente já está vendo a indústria de mídia indo com canais lineares de playout para cloud, né? Com soluções de channel in a box. Então você consegue aí até criar canais em outros locais do mundo de uma maneira muito mais ágil, né? Basicamente uma solução com infraestrutura como código, você consegue fazer um spin-up desses canais em outras regiões, em outros países, sem precisar fazer o provisionamento, a compra aí de servidores nesses outros locais, né? Aí tem as APIs de mídia também, então o Google já tem API de transcode, né? Você fazer transcode na cloud completamente gerenciada, né? Basicamente sem precisar se preocupar com a escala, né, dos servidores. Basicamente você traz as mídias, define o formato de input e output, ele gera
isso de forma automatizada, né, e até a eficiência aí do gerenciamento de conteúdo, né, eu vou falar um pouco. A gente tem visto com as APIs de AI do próprio Google, né, a gente consegue reconhecer, né, informações nos vídeos, como pessoas, jogadores de futebol, bola, estádio, marcas, e ao invés de talvez fazer essa logagem de forma humana, no Media Asset Management, fazer isso de forma automatizada com as APIs de AI e retroalimentar o MAN, para o MAN conseguir depois indexar e você conseguir buscar esses vídeos com uma riqueza de informação maior, né? E aí, por último, o que eu quis trazer aqui é realmente você ter um conhecimento maior e um relacionamento maior com a audiência, né? Então, a modernização de Data Warehousing e trazer isso numa escala muito maior e também fazer a parte de analytics com o Looker, que é uma própria solução do Google, mas pode ser outra de cloud providers também, e aumentar até a satisfação aí dos subscribers com o Contact Center AI. Então a gente consegue trazer as nossas APIs de Speech to Text, Text to Speech para o Contact Center e gerar analytics e utilizar AI para melhorar a experiência das pessoas. E aí que um último ponto, no mercado de mídia, assim, o que a gente tem visto, os ISVs eles estão se modernizando, alguns estão criando algumas startups vindo com soluções cloud native, mas assim, você pegar uma solução legada e só trazer para cloud, não vai conseguir alcançar a escala, a transformação digital que a gente está falando aqui. Realmente a gente tem que buscar, né, ajudar esse ecossistema aqui a criar aplicações cloud native, onde a gente vai conseguir ganhar em escala, em disponibilidade e reliability das aplicações. Bom, era isso que eu tinha aqui para passar. Muito obrigada aí pela conversa, pela apresentação. E acho que você consegue, né, fazer o complemento ali do César. E você trouxe um ponto que é bem interessante, que é a questão que é a parte da transformação digital, né? Que é a mudança da cultura mesmo, né? Então, quando você usar a nuvem como ferramenta, ela não vai fazer com que você faça a transformação digital, né? Você precisa, tem todo tudo por trás ali, onde a gente precisa entender que é uma nova forma de trabalhar, né? Então, isso passa muito pela cultura e como a gente trabalha dentro da empresa. Assim, a gente tem os provedores, a gente tem a Google como parceira, mas isso a gente tem um trabalho dentro de casa, dentro das empresas muito grande, para a gente conseguir ter essa agilidade interna também, né? Porque senão todos os ganhos ali que o César trouxe também, né, de velocidade, escalabilidade, adaptabilidade, elas não vão se resolver sozinha, né, na nuvem. A gente precisa construir este elo, né, de empresa e provedor, onde a gente também consegue ser rápido e nos organizar para que a gente consiga subir, né, essas demandas na nuvem de uma maneira mais fluida.